Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clay e no vídeo de hoje eu quero estar respondendo a uma questão, uma indagação. Eu já gravei um vídeo sobre o assunto, mas preciso retomá-lo de novo aqui, falar de novo sobre ele, que eu acho muito interessante, acerca de a Bíblia ela é capaz de responder a si mesma, né? Então, peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se gostar do tema, deixa o seu like. Na descrição encontrará meu curso de grego, também um bacharel, um curso de teologia, né? Ele é um bacharel basicamente, mas ele não pode ser chamado mais de bacharel porque ele é um curso livre. Então, temos um curso livre em teologia, pagamento único, preço super acessível. Então, vamos a mais esse vídeo. Essencialmente surge aquela discussão, né? A Bíblia ela interpreta a si mesma, ela é capaz de responder a si mesma. Essa é uma indagação interessante, porque isso muitas vezes eles são repetidos nos púlpitos das igrejas. E hoje, cada dia mais que se passa, eu discordo dessa fala. E aí você pode olhar assim, ô louco professor, você sendo cristão, você vai discordar do que os pregadores dizem? Sim, porque na grande maioria é uma fala feita com certa ignorância e que ela gera certos problemas. Que problemas são esses? Gera um problema de que o crente comum, não estou falando do cara que está me assistindo, que tem um pensamento crítico, que tem uma bagagem de leitura, que é você, que tem uma bagagem de leitura, que tem um certo grau de estudo. Mas eu falo daquele irmãozinho que ouve o pastor dele, que ouve o pregador que fala de cura, que ouve os líderes dele. Quando ele ouve um troço desse, que a Bíblia ela responde a si mesma e só ela é necessária para ela explicar a si mesma. Nós criamos um grupo de pessoa, um tipo de pessoa que ela vai ser anti-estudos fora o texto bíblico. Então, para ela, olha só que louco, para ela, na cabeça dela, ela vai achar que a Bíblia ela é clara em todos os seus pontos. Ô louco, professor, o senhor está parecendo um católico falando, então quer dizer que a igreja católica ela tem razão nisso? Surge esse pensamento, mas isso eu vou deixar para outro momento. Eu quero falar do ponto de vista que eu tenho, do ponto de vista que eu encaro, porque o que acontece? A Bíblia é um documento histórico. Primeiro nós temos que pôr isso em mente. A Bíblia é um documento histórico, então ela surge num contexto histórico. Então, o Evangelho de Mateus ele é escrito num contexto histórico, o Evangelho de Lucas ele é escrito em outro contexto histórico, o Evangelho de Marcos ele é escrito em outro contexto histórico para outro público. O livro de Atos ele tem uma finalidade. A carta aos Coríntios não é a mesma coisa que a carta aos Gálatas. São duas cartas com dois temas diferentes, com dois contextos diferentes, com dois públicos diferentes. O que acontece? Só a partir daí, só do que eu já expus, você já percebe que só uma leitura rasa e comparativa dos textos é incapaz de extrair o conceito correto de uma determinada fala, de um determinado contexto. E aí, o que acontece? Há muitos anos, as nossas igrejas, os nossos pregadores, os nossos instrutores bíblicos, têm feito como estudo bíblico? Olha que louco. Ele abre um texto bíblico e ele já linka com outro texto bíblico. Isso é chamado de texto prova. Essa maneira de dar a explicação do texto bíblico é de chamar texto prova. Isso é bom em certo sentido? Até certo ponto. Usado de maneira madura, legal, assim, com muita cautela, com muita boa contextualização, serve, é útil, é legal, cara, é bom. É uma maneira prática também de você trabalhar uma discussão sobre tema. Só que por outro lado, ela pode ser perigosa. Você pode pegar alguns textos bíblicos, descontextualizar eles e construir uma doutrina em cima de um contexto bíblico descontextualizado. E esse está sendo o problema da igreja brasileira como um todo. Né? Então, no que isso entra no que eu quero dizer? Esse é o problema. Daquele pregador que diz que a Bíblia é capaz de responder a si mesma. E eu não concordo com isso. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos de história, quanto mais nós conhecemos daquela cultura, daquele livro, daqueles versículos, melhor fica a exposição e mais próximo nós estamos do que o autor queria dizer. E como é que a gente faz isso? Indo para livros fora da Bíblia.
indo para livros que estão fora da Bíblia, indo para livros que foram escritos fora da Bíblia. Por exemplo, eu estou lendo, como todos sabem, quem acompanha o canal aqui, se você é novo no canal agora está sabendo. Por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, Grandeza e Decadência de Roma. Esse livro aqui, ele não é um livro voltado para a exegese bíblica, ele é um livro que vai tratar apenas da história do Império Romano, do Guglielmo Ferreiro. Esse é um livro que está me ajudando a compreender coisas absurdas sobre o Império Romano, do qual o Império Romano era soberano nos dias de Jesus. Quem é que crucificou Jesus Cristo? Os romanos. Por quê? Porque era o romano que tinha o poder de sanção de morte naqueles tempos. Né? Então, veja que só para entender isso, só para entender a mentalidade de um romano, o porquê que tropas romanas estavam dentro de Jerusalém no primeiro século, isso a Bíblia não explica, porque ela simplesmente conta. Olha, tinha o centurião, olha, tinha o soldado romano, olha, tinha o pessoal querendo se rebelar, olha, é certo pagar imposto contra César. A Bíblia, ela retrata isso porque ela não está preocupada em dizer isso. Ela simplesmente retrata o que estava acontecendo lá. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de hoje só retrata o que estava acontecendo. Mas ela não faz questão de explicar o porquê. Porque para um cristão, para uma pessoa do primeiro século, era a coisa mais comum que existia. Mas para nós, aqui no século XXI, imaginar que o Império Romano era duro, ele era firme com os povos dominados, para nós é estranho. Por quê? Porque nós estamos acostumados com moleza, né? Nós não estamos acostumados com o Império Dominador cobrando altos impostos da gente. Entende? E o contexto social que nós vemos é muito diferente do primeiro século. Só que, quando você ouve o teu pregador te diz, o teu pastor te diz que a Bíblia explica ela por ela mesma, você crê que ela traz toda a explicação histórica da face da Terra. E não é verdade. Não é verdade. Quando a gente vai para o último versículo, do último lado, do último capítulo do Evangelho de João, o que ele lá fala? Que se fosse retratar tudo da vida de Jesus, os livros não conseguiriam conter. Por quê? Porque o papel era muito caro. O Novo Testamento ele foi redigido em papel. Né? Então, se fosse retratar tudo, não era igual hoje. Hoje você compra lá 10 cadernos de 10 matérias cada um, pagando 20 conto. Né? Era muito caro você comprar uma folha de papel. Era muito caro você redigir todo o Novo Testamento. Só para você ter noção, o rolo de Isaías era em 2 volumes. No dia em que o Novo Testamento foi escrito. No momento que o Novo Testamento era escrito. Então era muito caro o papel. Então veja que o que nós temos é um resumo daquilo que se passou no primeiro século acerca da vida de Jesus. E que, de certa forma, muitos dos detalhes que deram luz às histórias do Novo Testamento, elas foram apagadas pelo tempo, pela distância temporal. E para isso nós precisamos do quê? De livros de história, de livros de exegese, de livros de estudiosos estudando a língua. Né? Muitas vezes, por exemplo, ou em alguns casos, o leitor básico da Bíblia, um leitor mediano, um membro comum de igreja, ele é enganado pela própria tradução que ele utiliza. Ele chega numa conclusão exegético-teológica, primeiro por causa do método texto-prova. E segundo, porque às vezes a tradução não ajuda muito. Né? Eu sempre estou em discussão com a galera sobre esposa e noiva de Cristo. Só que quando você vai para o grego, tem tradução que traz noiva e tem tradução que traz esposa. Mas quando você vai para o texto grego, é a mesma palavra, é ninfê. Ninfê ela é traduzida em algumas traduções como noiva e outras como esposa. E aí o cara chega no meu canal aqui, comenta, fala, não, porque não sei o que a teoria de tal coisa, esposa é uma coisa, noiva é outra. Mas você vai no grego, é a mesma coisa. Então, a gente confiar plenamente, ou se esquivar de estudar um pouco de história, um pouco de línguas originais, nós podemos cair num erro de anacronismo. E eu poderia começar a citar fatos e fatos. A minha intenção aqui nesse vídeo é só atinar você, sabe, dar aquele estalo para que você estude um pouco mais de história, contextualize
o texto que você vai utilizar, o livro que você vai utilizar, o capítulo, né? Então, peço que você esteja aí, que esteja comigo no canal aqui, siga, acompanhe os próximos vídeos, se é a primeira vez que você está. Se você já é inscrito do canal há muito tempo, muito obrigado mesmo por estar conosco aqui até hoje, por estar por estar comigo aqui acompanhando, deixando o like, compartilhando os vídeos. E espero que esse vídeo tenha sido muito ilustrativo para você. Me sinto muito honrado pela sua presença, de você que assistiu esse vídeo até agora. E se você puder deixar um comentário relevante sobre o tema que eu coloquei aqui, olha, eu vou agradecer demais. E os próximos que assistirão esse vídeo, que lerão os comentários, se sentirão muito agradecidos. Então contribua com o seu comentário relevante, seja de cunho histórico, exegético, ou até discordando de mim nesse ponto de vista, no ponto que eu quis colocar, mas que seja para contribuir com a nossa comunidade aqui. Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.